Fala para elas, Duque. Fala para elas. Olá, bem-vindas, meninas. Eu não gosto muito de câmera, não sou muito amigo da câmera. Pronto? Posso continuar? Posso? É lindo ele, né? Bom, esse é o Duque, prazer. Bom, Duque, deixa eu continuar aqui. Agora você tá lá. Senta lá. Tá bom. Então, minha gente, Ismaratanim, estamos falando de casamentos, de relacionamentos na Torá, de amores incondicionais, Duque. Posso continuar, meu filho? Hein? Aí, minha gente, hoje teve invasão aqui. Tá a Sheilinha, tá a Micaele, tem a Catiane, a Vanessa, a Márcia, muito bem-vindas, muito bem-vindas. Muito bom estar aqui com vocês. Como estamos falando aqui de casamento, então nada melhor do que botar uma música de casamento, né? Ismaratanim, vamos alegrar os nossos noivos e receber uma brahá de Hashem, essa música que falou aí, desses meninos fazendo aí uma performance bem bacana para a gente. Então, vamos lá. Aí depois eu vou botar o link lá no grupo, já vou botar agora. Espera aí, Duque, assim não dá. Duque. Aqui, pronto. Aí eu já coloco lá, daqui a pouco eu coloco lá no nosso grupo. Bom, semana passada a gente falou de Sará, de Abraham, casal maravilhoso, o ícone de toda a nossa construção do nosso povo, né? Monoteísmo, trazendo para a gente novidades, né? Que até hoje a gente pratica dentro da nossa tradição judaica, né? Que são as mitzvot e os cumprimentos de receber e amor ao próximo, de receber as pessoas em casa, mas tudo vem da construção de olhar o ser humano como um igual, como um irmão, e as suas diferenças são para somar. É isso que Abraham veio nos trazer de novidade da história dele também, né? Ele e Sará. E aí os dois tiveram filhos, Ismael, que vem de Agar, e Yitzhak, que a gente falou um pouquinho na semana passada, e hoje a gente vai aprofundar mais sobre o relacionamento de Yitzhak e Rivka, né? Yitzhak e Rivka, a gente sabe que ele, filho de Abraham e Sará, Rivka era sobrinha de Sará, família de Abraham, né? Os dois tinham um exemplo a ser seguidos. E Yitzhak, ele havia passado pela maior provação da vida dele, que era a Kedat Yitzhak, que foi o sacrifício de Yitzhak, além de que, obviamente, Abraham, que foi instruído, né, para fazer acontecer esse episódio na vida de Yitzhak. Imagina o que ficou marcado na vida de Yitzhak após esse episódio, né? Então, pouco é se falado de Yitzhak, sim mais de Abraham. Isso tem muito a ver com o contexto de vida que Yitzhak levou, né? E ele provou na sua vida inteira, né, que ele é sobrevivente de um grande milagre, que foi a Kedat Yitzhak. Ele é um homem, se transformou em um homem de tendas, um homem mais tranquilo, né, de estudo e contemplação. E Rivka, sua esposa, era filha de Betuel, irmão de Lavan, aprendeu com a família, né, a astúcia, ela observava muito bem a conduta da família, e ela soube usar exatamente no momento certo e necessário esse aprendizado, que a gente conhece na história, né? O casamento de Yitzhak e de Rivka nos ensina muito, né, sobre a importância, mais uma vez, de ter fé e esperança na construção de uma família. E aqui eu compartilho com vocês uma parte muito importante, que é essa parte aqui da Torá. Quem tiver aí o Bereshit, bem-vindas quem está chegando agora. Nós temos aqui a passagem de como foi esse encontro de Rivka e Yitzhak. E Abraham era velho, entrando em dias, Bereshit 24:1, tá? Entrando em dias de quê? De que ia deixar esse mundo, tá? E o Eterno o abençoará em tudo. E Abraham disse a seu servo, o mais antigo de sua casa,
Inclusive, ele, Abraham, pensava que Eliezer que ia ser o seu continuador aí da mensagem do monoteísmo. Olha só que interessante. E ele falou, ele pediu para esse homem que ele tinha o governo de tudo que era dele, põe a tua mão por baixo da minha coxa, e te farei jurar pelo Eterno, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher das filhas de Canaã, dos cananeus. Olha que interessante. Entre qual eu moro. Entretanto, a minha terra e a minha parentela irás e tomarás mulher para meu filho, para Itzhak. Ora, minha gente, que passagem maravilhosa. É uma passagem muito contemporânea, muito dos nossos dias. Quantas vezes a gente que tem filhos grandes procurando uma esposa ou um marido para seus filhos, vai buscar sempre mais perto, mais próximo, a sua parentela. E aqui a gente tem a constatação, mais uma vez, da busca de um casamento dentro da família, de sobrinhos, de primos, de tios, que a gente encontra muito nos casamentos endogâmicos quando a gente estuda a história do nosso povo, quando a gente volta para a Inquisição, quando a gente vai fazer toda a nossa árvore genealógica e a gente encontra aí um casamento de familiares. Então, já é antigo isso, um costume muito familiar nosso, do nosso povo. E aí, essa passagem, a gente tem 3 coisas importantes. Eliezer, que era como considerado filho de Abraão, era ele que tomava conta de tudo ali, Abraão diz isso. Ele jura na coxa de Abraão, que é no Brit, na verdade, né? Esse era a forma de fazer juramento naquela época, né? Com toda a sua verdade, que ele não ia deixar o filho dele, Yitzhak, casar com uma cananeia. E terceiro, quando ele volta a falar para Eliezer, que ele vai trazer uma mulher para o filho Yitzhak. Novamente, ele está aqui focando para Yitzhak e não para Ismael, que muita gente pode pensar que ele estava falando de Ismael, mesmo ali ele falando de Yitzhak. Então, ali, Hazaká, que a gente chama, né? A repetição ela não é à toa que está escrito. Então, o casamento de Yitzhak, que vai ser com Rivka, está dentro da família. Ou seja, eles têm a mesma estrutura de pensamento, de aprendizado, de educação da família. Então, se mantém constante a fé dessas pessoas, eles aprenderam dentro de casa a seguir um caminho, a encontrar um caminho de fé, porque eram pessoas que vinham de famílias idólatras, que novamente, volta aqui com Rivka. Rivka ela vai vir da família de Betuel, que é o pai dela, e vem de uma família idólatra, né? E é ali que Abraão quer que vá buscar essa menina. E ele vai lá, Eliezer vai lá e traz Yitzhak para Rivka, né? E aí, nessa passagem dessa construção dessa família, Yitzhak, ele faz uma prece especial para que houvesse descendência. E, ao mesmo tempo, ele pede que a Rivka faça também. E os dois saem para fazer a tefilá. Porém, ela não consegue engravidar, mais uma vez volta, é um ciclo da esterilidade dessas mulheres, e não é à toa que isso ocorre, é um aprendizado muito grande que a gente tem dessas mulheres que demoram a engravidar, certo? E aí, ele pede para microfone, ele pede para Arifká, junto com ele, que reze com ele mais uma vez, insistindo sobre a esterilidade dela, e ele responde para ela, eu não posso te dar um filho, quem vai fazer esse milagre é Deus, vamos rezar junto. E, mais uma vez, essa passagem aparece na Torá, é uma passagem muito importante, que não pode deixar passar batido, que é exatamente essa passagem aqui,
Yitzhak orou insistentemente ao Eterno, em frente à sua mulher, porque ela era estéril. E o Eterno atendeu a Rebeca, sua mulher concebeu. E sua mulher concebeu. Por que precisou falar que ele ouviu a Rebeca e ela concebeu? Afinal de contas, a gente está falando de duas pessoas que tinham muita fé. Yitzhak tinha acabado, assim, na vida dele, ele passou pela Keidat Yitzhak. Ele é um sobrevivente da Keidat Yitzhak. Ele viu que ele só está vivo por causa da fé do pai dele. E ele continuou vivo por causa da fé dele mesmo. E, novamente, aqui ele traz a Rivka, a responsabilidade dos dois de fazer uma tefilá, e é a tefilá dela que é atendida. Deus ouve a tefilá da mulher. Por que vocês acham que é da mulher que foi ouvida e não de Yitzhak? Pode falar. Por quê? Por que precisa trazer essa informação para a gente? Alguém tem alguma ideia? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Era claro que Yitzhak ele tinha uma fé apurada pelo fato do sistema dele, de onde ele morava. Era claro que ele via diariamente dois tzadikim, Abraham e Sará, que mantinha a palavra com a Kadosh Baruch Hu o tempo inteiro. Mas Rivka não tinha essa palavra, Rivka não tinha essa oportunidade de ver o milagre acontecer, porque ela estava na casa de Betuel, que ainda eram pessoas idólatras. Ela ainda tinha dúvida, realmente, se esse Deus de Israel, que tanto Yitzhak falava, que tanto Abraham e Sará contaram, né, de tanto que ela ouviu, se com ela também isso ia ocorrer. E é por isso que quem é ouvida a tefilá é da Rivka. É uma prova fiel a ela, que Deus quis mostrar para ela, que ela estava no caminho certo, e que ele sim ouvia a tefilá da mulher, e não só de casas de tzadikim, não só de casas de pessoas que têm ascendência, vamos dizer, e descendência de grandes rabinos. Qualquer pessoa que quisesse conectar com a Kadosh Baruch Hu, ele está ouvindo. Todo mundo pode ter essa conexão. É esse aprendizado que a gente tem, esse olhar que a gente tem dentro dessa fala dessa escrita na Torá, que não é à toa, e nem é demais, que é o olhar que Hashem teve com carinho a Rivka, pelo fato dela vir de famílias não tão religiosas, ou não tão com fé concreta, certo? Então, muita gente fala, não, reza para mim que a sua reza é especial, porque você é do povo escolhido, reza para mim porque você não sei o quê. Não! A força que cada um de nós temos, a conexão que cada um de nós temos, que podemos chegar até a Kadosh Baruch Hu, cada um é muito forte. Seja ela judia, seja ela cristã, seja ela muçulmana, seja ela hindu, candomblé, o que for, sei lá, qualquer um. Quando você tem fé de verdade, quando você acredita naquilo que você está falando, quando você vê que tem força, a sua vontade, existe nela uma conexão muito grande. E é exatamente essa passagem aqui. A Rivka veio de uma família para se juntar com Yitzhak e para juntos construírem e darem continuidade ao povo de Israel. E ali, exatamente ali naquele momento, está escrito ali que a gente viu na passagem, e o Eterno atendeu a Rivka, a mulher de Yitzhak, e ela concebeu. E ela concebe 2 filhos, e não um. Isso que é o mais legal. Né? Ninguém estava esperando, ela estava esperando gêmeos? Como ela imaginar que 2 de uma vez? Deus não mandou um para ela, não mandou 2.
Você quer filhos? 2. Vai em dupla agora. Baseado. Vou só fechar aqui os microfones. Okay. Então, isso é muito importante, não passar despercebida essa passagem, tá? E é muito... os 2 filhos que vieram, um mais astuto que o outro, né? E as qualidades que foram absorvidas pelos filhos nos mostram a responsabilidade que temos na educação de cada um. E o direcionamento que a gente tem da educação recebida dentro de casa. Então, Yitzhak, ele entendia que a atenção... Por que está falando isso? Porque o Yitzhak entendia que a intenção e a atenção em relação a ele, do seu pai, era muito menor do que com Esaú. Então, Yaakov se dedicava a Esaú, porque ele sabia que o Esaú ele era um filho mais astuto, mais, vamos dizer assim, ligado ao mundo do que Yitzhak, né? Do que Yaakov, perdão, do que Yaakov. E isso o Yitzhak conseguiu, Yaakov conseguiu entender do pai dele, e não cobrou do pai dele a atenção que também era merecida, ele também era filho de Yitzhak. Mas Yitzhak sabia que o Esaú, por ter essa tendência, né, mais mundana, ele se aproximava do pai, e o pai o fazia cozinhar para ele. E isso deu a Esaú um grande mérito pelo fato desse respeito que ele tinha com o pai dele, né? Então, Yaakov já o tratava, Yitzhak, com muita honraria, né? Então, a tendência dele era amar o filho normal, mas a Esaú, ele demonstrava esse amor, e isso causou um pouco de, vamos dizer, insegurança a Yaakov, né? A gente sabe da história aí, se Deus quiser, na próxima aula a gente vai falar de Yaakov e as mulheres dele, né? E então, em nenhum momento o Yitzhak proibiu Esaú a realizar ou impediu ele a realizar o caminho que ele quisesse seguir. Ele só mostrava para o Esaú que ele tinha em casa o que ele precisava de valores, de ética, de moral. E Esaú não levava isso para fora. Então, era como se fosse a vergonha, né, que Yaakov sentia por Yitzhak não enxergar esse filho dele, né? Então, é muito interessante essa relação aí. Yaakov também carregava o peso do nome dele, né? Yaakov de que é calcanhar, né? Por que será que ele recebeu esse nome de estar embaixo, lá embaixo, está sempre, sabe? Então, isso também influenciou muito a vida de Yaakov, esse nome que ele carregava, né? E Rivka, essa mulher maravilhosa, Rivka, né, incentivava Yaakov a estudar e ensinava a importância de não ser inconveniente e que ele tinha que ser convincente nas suas atitudes em relação ao pai. Rivka sempre demonstrou a Yaakov que ele precisava ser seguro de si, né? E que era uma coisa dele, que só ele poderia fazer, ela não podia fazer isso por ele. Então, ela foi uma mãe maravilhosa em relação a Yaakov. E a Esaú, ela sabia a índole que esse filho tinha, que carregava, é muito interessante que carregava dentro desse filho a essência da família que ela tinha antes. Então, mal ou bem, os nossos filhos, eles são são os nossos espelhos, né? A gente sabe, a gente pode... Tem famílias aí com 10 filhos, 5 filhos, e cada filho é uma forma diferente. E é uma forma diferente de falar, e é uma forma diferente de lidar, é uma forma diferente de enxergar. E isso que faz da mais maravilhosa história do nosso povo. Porque dentro de um ventre só,
tinha 2 tipos de pessoas que vieram da mesma família, da mesma raiz, Jacó e Esaú. Isso é muito interessante a gente ver. Deixa eu ver o que achei de escrever. Eu acredito nisso já, que orando com fé, independente da religião, é eterno escutar. Ah, certeza absoluta, Sheilinha. Certeza absoluta. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Não importa a religião, importa a conexão, né? A conduta, o coração livre de estereótipos, de preconceito, de racismo, que às vezes a gente carrega sem querer, porque foi educado assim, porque recebeu assim, né? E aí, graças a Deus, a gente tem uma hora na vida que a gente pode abrir os olhos e perceber, uau, quão grande é a sua conexão com a Kadosh Baruch Hu, a pessoa, você vê uma pessoa de outra religião, você sente que ela é conectada, que ela tem uma coisa diferenciada. Então, isso é muito importante, é disso que está se falando aqui, quando Hashem recebeu a Tfilá de Rivka, tá bom? Muito importante isso aí. Isso, a tendência das linhagens, exatamente. Então, assim, Rivka sabia que a continuidade do povo de Israel estaria na mão de Yaakov. Porém, faltava a Yaakov a astúcia da vida, né, que ela tinha e que o Esaú tinha demais da conta, né? E também foi uma forma que ela encontrou de mandar o seu filho de volta para a casa da família, quando ele compra a primogenitura do filho do Esaú, e ele ficar sabe dessa compra, e ela não intervém na compra, porque ela sabia que Esaú não era digno de receber o legado do povo de Israel, pela conduta dele, pela falta de moral dele, pela falta de respeito que ele tinha com o próximo, e não com o pai. Não estamos falando de pai, estamos falando do próximo, porque a gente está vendo aqui que é a construção de um povo que está vindo, né? A gente começa com Abraham e Sará, agora Rivka e Yitzhak, e está vindo Yaakov e Esaú, e a gente viu que Ismael seguia um caminho e Esaú vai seguir outro caminho, né? A venda da primogenitura que Esaú tanto se desprezou, né? O primeiro que nasce, ou a primeira que nasce, é tão digno, porque antigamente mais ainda, né? Que se levava o nome da família, o menino, quando nasceu o menino, então ele era o primogênito, se esperava um homem, porque era a continuidade, era o exemplo. A gente vê isso em famílias de advogados, né? Avô advogado, bisavô advogado, tio advogado, não sei o que, advogado, filho advogado. É uma loucura, né? E, de repente, Esaú não tem essa estrutura. Ele não quer ser reconhecido como um grande condutor de um povo. Ele quer ter a vida dele. Ele quer escolher isso. E Rivka não intervém. Ela podia intervir como mãe e falar: você tem a responsabilidade de levar o legado do povo. Mas ela não faz isso. E ela é maravilhosa, porque ela prepara Yaakov para isso. Ao ponto de que fala para ele, vem aqui que eu vou te cobrir de pele, vou colocar cheiro de homem, de campo em você, né? Yaakov, a gente, quando lê, parece a gente traz aquela imagem do homem cheirosinho, né? Que ajuda, que é mais cuidado, né? Que é mais assim tranquilo, que tenha mais as mãos menos ásperas, né? E Esaú não, é aquele guerreiro, aquele cara que vai na caça mesmo, né? Destruidores aí, né? E aí a gente tem essa, quando tu está lendo a Torá, a gente vai criando essa imagem, né? E, de repente, ela transforma Yaakov, aquele menino que entende esse amor, nesse caçador. Mas, para isso, ele precisa voltar para a casa do pai dela, para aprender a astúcia, para aprender a mentir, para aprender a saber e a conhecer a vida, porque é a partir dele que ia dar continuidade Israel.
E ele não ia ser mais Yaakov. Ele não ia ser mais tornozelo. Ele não ia ficar mais para baixo. Mas ele precisava aprender para ir. Ele precisava de tempo. E isso a gente vai falar da próxima aula. Mas eu estou aqui, deixa eu ver o que a Nádia escreveu aqui. Toda mãe conhece o caráter dos filhos. Eles vão crescendo e se revelando. Temos que ter sabedoria para lidar cada um. Exatamente, Nádia. Exatamente. E quando a gente percebe que tem algo diferenciado demais de um caráter ruim, é necessário a intervenção. É necessário uma conversa. Né? Ninguém aqui pode se responsabilizar por um filho que foi sempre ensinado, os 2, 3 filhos foram sempre ensinados a mesma coisa, e um resolveu ir para o caminho da rua, né? E o outro resolveu ir para o caminho, ok, correto. Isso não é responsabilidade do pai e da mãe, isso é do caráter de cada um. Isso é muito importante, porque às vezes tem pais que se responsabilizam e pegam isso e destroem a própria vida. Falando, eu não consegui passar para o meu filho, a culpa é minha, se culpando a vida inteira. Não. Saiba que a responsabilidade, a partir de uma certa idade, que é 15 anos, é ali o último momento que você vai ter a responsabilidade pelos atos do teu filho. Até 15 anos. Obviamente, a gente tem o Bar Mitzvah, 13 anos, que o menino já faz parte de uma comunidade, ele já está inserido dentro da parte religiosa, e não falamos aqui da parte emocional e da parte de ética. Isso vai com 15 anos, até 15 anos, a gente tem a controle, vamos dizer assim, alguns, né? Hoje já está um pouco mudado isso, mas o controle de poder modificar e mostrar ao caminho que é bom seguir. A partir daí, se a pessoa decidiu ir para um caminho de meliante, etc. e tal, não é responsabilidade dos pais, é responsabilidade da própria pessoa, e ele vai ter que arcar com isso e vai ter que ser mostrado para ele. E não se culpar, que foi aí que Rivka entrou. Rivka entrou exatamente no momento em que Yaakov é abençoado por Yitzhak, e todo mundo cai em cima como se ele tivesse enganado o pai. Ele não enganou o pai, porque Rivka viu, ela estava lá vendo aquela compra. A Rivka viu a conversa de Yitzhak com Esav. Então, ela estava atenta a cada passo dos filhos dela. Então, ela sabia a responsabilidade que ela carregava. Muitas vezes, por exemplo, a gente está em situações que a gente leva nossos filhos antigamente, né? Antigamente, eu digo, 1 ano atrás. Palestra e etc e tal, não dava para deixar com alguém levar, e de repente o menino começa a fazer bagunça, de repente o menino começa não sei o quê, a menina, não sei. E aí a mãe está lá sentada assistindo a palestra, e o menino destruindo a palestra do palestrante. E a mãe, assim, até que chega um e vai lá e pega o menino e fala, meu filho, quem é a sua mãe? Quantas vezes já vi? Eu já vi isso várias vezes, né? Já vi várias vezes. E aí a mãe, tipo, meu filho, estava prestando atenção na aula. Aonde você tem que estar nessa hora? Prestando atenção na aula ou cuidando do seu filho? É isso, são coisas pequenas, é pequeno, mas é responsabilidade de quem? O menino é um menino. A menina é uma menina, é uma criança, ela quer brincar, ela tá no mundo dela. E foi aqui exatamente a mesma coisa com Rivka, com os seus 2 filhos. Eles souberam. Deixa eu ver o que a Sheila fala. Verdade, amiga. Homem rude. A Vânia falou. Mas, infelizmente, muitas mães não têm a sabedoria. E por isso, nossa sociedade... Exatamente isso. De coisa pequena que eu falei, hein? De uma palestra, deixar o filho lá, e a mãe está lá... Vamos trazer para filar, né? Está o pai e a mãe presente, o menino está com a mãe, já não está, coitada, já não está mais dando jeito, e o pai está lá rezando para Deus, não está nem aí. Ei, eu quantas vezes intervi, falei, você é pai também, vem cá, meu filho. Quantas vezes eu intervi? Por que você está deixando sua mulher esgoelada lá, coitada? Ela também quer rezar.
Por que você acha que você pode rezar e ela não? É responsabilidade dupla. É mãe e pai. É presença. Yitzhak ficou cego, e não foi à toa que ele ficou cego. Não é à toa que Yitzhak ficou cego. Ele não quis ver o filho que ele estava construindo de Esaú. Ele fugiu da responsabilidade. Então, ele é cego, não enxerga mais nada. E não foi à toa que ele ficou cego. Para que Jacó possa vir fazer jus à venda do desprezo que Esaú teve por ser primogênito. E Yitzhak ia ser a maior tristeza para o Yitzhak ver uma passagem dessa na vida dele, de saber que um filho vendeu a primogenitura, que para ele não importava esse fato tão importante na época, que é ser o primogênito. Então, minha gente, não é à toa que esses casais, Arifká não veio à toa, Abraham não pediu à toa que ela viesse casar com o Yitzhak. A construção dessa mãe, que tinha um marido mais idoso, ele tinha 40 anos quando casou com Rivká. Deus está lá escrito na Torá, 40 anos quando ele casou, eles rezam para ter filhos. Né? E Rivká era muito mais jovem que eles, era 20 anos mais jovem que eles. Então, é muito interessante a gente saber a responsabilidade, a experiência que a Rivká teve que aprender sozinha, de 2 filhos, porque o Yitzhak ficou cego. Então, ela teve uma excelente conduta de justiça, de trazer de volta para a ética e para a moral o seu filho Yaakov para receber a brahá do seu pai Yitzhak. E ela fala para ele, foge daqui agora, porque ela sabia que o bicho ia pegar. Ela não era nenhuma boba. Ela sabia o que ela estava falando. E ele volta para a casa dos pais dela. Por quê? Porque ali ele precisava aprender, Yaakov precisava aprender a ser homem. E não homem porque ele era... Não. Ele ia precisar saber da vida, astúcia, responsabilidade. Certo? Não ia ter mais intervenção de mamãe. Ele tinha que responder por si das suas ideias. Mamãe até um certo tempo, depois não tem mais mamãe. Acabou papai e mamãe. E é aí que a gente tem que perceber aonde a gente tem que se retirar, que foi o que Rivká fez. Não aparece mais o nome dela, vocês podem ver, ele foi para lá e ficou lá. Ela não interviu. Entendeu? Então, ela fez o papel dela como mãe até onde ela pôde. Demonstrou o poder da mulher em relação à criação desses 2 filhos tão diferentes que ela pôde conduzir um filho que se demonstrava pacato, que seria o que daria dele a descendência do povo judeu, que era Jacó. Então, esse casamento não é um casamento à toa, é um casamento milagroso. A vida de Yitzhak era um milagre, porque ele passou pela Kedat Yitzhak. A vida de Rivká era um milagre, porque ela veio de uma casa de pessoas não decentes, sem moral, sem valores. E ela sabia disso, e ela quis sair dali, ela quis vir para a casa de 2 pessoas de valores, que era Sarai e Abraham, para aprender, absorver a responsabilidade que eles tinham de transmitir o monoteísmo e transmitir a força que era ser a construção de um povo e como eles estavam construindo, e ainda por cima pela tefilá que ela teve que fazer, se esforçar para ter filhos, porque não era do marido que vinha filho, era um milagre de Akadosh Baruch Hu, que ia trazer para ela filhos, igual trouxe para Sará aos 90 anos, trouxe para ela 2. Não, 2. Se vira aí, você quer filho? Agora você vai ver o que é bom para tosse. Vai, 2 diferentes. Vai aprender na marra. E ela foi uma das mães mais incríveis que a nossa Torá nos ensina e nos abre os olhos
de a gente ficar atento e sabermos até onde a gente tem que se envolver e até onde a gente não tem que se envolver. Então, esse casamento, é um casamento milagroso. É um dos casamentos mais, vamos dizer, emocionantes que a Torá nos conta, do encontro de Rivka com Yitzhak, da forma que ele foi feito, né? Do pedido de Abraão, desde o começo, ele pede para Eliezer, para o servo dele, vai buscar uma esposa para o meu filho Yitzhak, e não foi qualquer um. Então, minha gente, a gente aprende aqui dessa passagem, desse relacionamento, uma falta de presença de Yitzhak como pai, né? E uma presença excessiva de uma mãe que quer mostrar para os filhos que valores e éticas e a justiça tem que ser feita. Mesma coisa que ela faz quando ela intervém no momento da brahá de Yitzhak para os filhos. Então, é uma história muito, muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Né? Yitzhak e Rivka são dois ícones maravilhosos da nossa história. Bezrat Hashem, espero ver vocês na próxima aula. Vamos falar de Yaakov e as 4 mulheres de Yaakov, Bezrat Hashem. E também, quem ainda não se inscreveu no novo curso, se inscreve lá que vai ser babado. O curso de culinária, com história, com um monte de coisa aí, ao vivo. Mandem para as amigas, não precisa ser judeu para participar. Quanto mais gente participar, é bacana para vir conhecer a cultura, para vir conhecer a religião, para vir conhecer a história da culinária kasher. Tá bom? Conto com vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Amei ver Sheilinha aqui. Fazia tempo que eu não via a minha Sheilinha. Vou tirar uma foto de todo mundo aqui. Muito obrigada, Catiane. Muito obrigada a nossa querida Vânia, a Janai, a Adriana, a Glaucia, a Dona Márcia, a Sheila, a Nádia, a Vanessa, a Kátia, a Micaela e a Dona Ruth. Um grande beijo. Já já eu subo para vocês. Ismahatanim, vamos alegrar os nossos noivos. Aqui, Yitzhak e Rivka. Um grande beijo. E até, se Deus quiser, quarta-feira. Beijo a todos. Obrigada, queridas. Muito obrigada. Fiquem com Deus.